Capítulo 91. 24º dia da Lua de Sangue. Ao sul da fortaleza de Achiron, inverno, ano 3081 após a perdição. Alina inspirou profundamente o ar salgado e com cheiro de assento, saboreando cada gota. Os navios eram tantos que suas velas douradas se estendiam por todo o horizonte, o crepúsculo da lua de sangue marcando-os claramente. Ela nunca antes vira o símbolo da besta escamosa estampado neles. Era como uma espécie de dragão sem asas pintado com cores estranhas. Gritos e guinchos cortavam o som das ondas suaves. Alina havia trazido todos os seus vivernes, exceto uma centena, para a praia. Ela queria uma demonstração de força para quem quer que comandasse aqueles navios, mas o acampamento precisava de vindaris suficientes para se manter seguro. 600 seriam o bastante para incutir medo em qualquer um. Rinvar estendeu a cabeça por cima do ombro direito de Alina, e ela recostou a mão para coçar a parte inferior de sua mandíbula. O viverne ronronou, uma série de estalos reverberando em sua garganta. Alina estremeceu e esticou os ombros. Demorou um pouco para que ela sentisse o frio nos ossos. Ela era daquelas pessoas que viviam com o corpo aquecido, o sangue mais quente que o da maioria. Mas quando o frio finalmente a atingia, ela o detestava. Aquela noite era particularmente fria. Tem certeza de que não devemos enviar mensageiros para coletar o que pudermos. Amari cruzou os braços ao lado de Alina, sua respiração formando uma névoa pálida à sua frente. O que aprenderíamos não valeria o risco. Essas naves logo estarão perto o suficiente. Amigas ou inimigas, é melhor que nos enfrentem em nossos termos, e não nos delas. Ela olhou ao redor para centenas de vivernes reunidas nas bordas dos penhascos que cercavam a pequena praia. Esta praia é grande o suficiente para no máximo 3 dessas naves monstruosas. Se quiserem desembarcar aqui, farão isso 3 de cada vez, e se quiserem nos fazer mal, as vivernes as despedaçarão. Alina olhou fixamente para a massa de navios nas ondas escuras. Se não tivesse recebido notícias de sua frota estacionada ao redor de Sormvacek, então esses navios provavelmente viriam do sul ou do oeste. Poderia ser a Ezon. Poderia ser piratas. Poderia ser mercenários de Ardan lutando em nome de Loria. Poderia ser um exército invasor de Carvos, ou Narvona, ou qualquer outro continente. Os deuses sempre tiveram um senso de humor peculiar. De qualquer forma, cautela era o melhor a fazer. Ao lado dela, Rinvar balançou a cabeça e abriu as asas, gritando inquieto. Fácil. Ela acariciou o queixo dele. Exatamente como Alina havia previsto, 3 dos navios estrangeiros se separaram da frota à medida que esta se aproximava da bacia. Cada um dos 3 era construído com madeira negra como carvão, seus cascos raspados e livres de líquen. Todos os 3 eram adornados com ouro que brilhava como se tivesse sido polido recentemente, mas o navio se destacava. Com pelo menos 150 pés de comprimento e 50 pés de largura ao longo do mastro central, era monstruoso e belo, adornado com uma figura de proa dourada que combinava com os estandartes. A forma era quase a de um dragão, mas com uma cabeça muito mais achatada e larga que se afunilava em um focinho estreito e arredondado. Sua mandíbula se projetava acentuadamente na parte de trás do crânio, e 2 enormes safiras estavam incrustadas nas órbitas oculares douradas da criatura. O enorme navio seguiu em linha reta em direção à areia, enquanto os outros 2 derivavam para a esquerda e para a direita, lançando âncora. Minha rainha! Ursula Goan, uma comandante vindari que tinha visto 10 verões a mais que Alina, curvou a cabeça. Aquele navio não vai lançar âncora. Não, respondeu Alina. Não é. Deveríamos voltar, minha rainha. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Minha rainha, eu. As palavras de Ursula foram interrompidas por um resmungo baixo de Rinvar. O dragão inclinou a cabeça para trás para olhar para a mulher, mostrando os dentes. Ursula fez uma reverência, recuou até seu próprio viverne, e Curon, e o conduziu para longe. Ela sabia que não devia insistir no assunto. Amari, Lukira e Mera estavam todos em volta de Alina, Aldin e dos outros vivernes. O enorme navio diminuiu a velocidade ao se aproximar da areia, mas continuou em frente. Rompeu as ondas e atingiu a areia com um baque surdo. O som de madeira rangendo ecoou no ar enquanto a embarcação raspava a praia, a massa colossal penetrando fundo no solo. Alina encheu os pulmões enquanto o navio continuava em sua direção, seu verdadeiro tamanho visível de perto, os olhos safira da figura de proa brilhando. Amari e Lukira recuaram um passo enquanto a proa do navio se aproximava cada vez mais, sua enormidade pairando sobre eles. Alina manteve-se firme junto com Mera e os vivernes, seu coração mantendo um ritmo lento.
A embarcação finalmente parou bruscamente a cerca de 6 metros de Alina, a madeira rangendo ao parar. Alina olhou fixamente para a cabeça dourada acima dela, para os olhos safira. Após alguns instantes, ela deu um passo para trás para observar melhor o navio. A borda livre devia ter uns 12 metros, o casco de um preto imaculado. Cabeças se moviam no convés aberto acima, enquanto gemidos profundos e estrondos vinham de dentro do casco. Alina jamais teria encalhado um navio a menos que o casco estivesse comprometido ou que fosse um obstáculo inevitável. Mas a maré estava baixa, e quando subisse, libertaria a embarcação do encalhe. Mesmo assim, foi uma manobra desnecessariamente imprudente, feita claramente para causar impacto. Quem quer que tenha feito isso não planejava matá-los, pelo menos não imediatamente. Assim que Alina se virou para falar com Mera, uma série de rugidos estranhos soou do interior da nave. Mais profundos que os de um dragão, mais ásperos, e ainda assim não totalmente diferentes. A esse rugido, responderam-se gritos e chiureios. Mera colocou o polegar e o indicador entre os lábios e deu um assobio agudo. O som foi respondido por gritos quando cerca de 50 vivernes levantaram voo dos penhascos e pousaram na praia, com seus vindari empunhando seus dardos. Um viverne com escamas creme-claras e membranas alares azuis pousou a menos de 60 centímetros de Alina, com Rinvar sibilando ao fazê-lo. O vindari desmontou, curvando-se para Rinvar antes de fazer o mesmo para Alina. Minha rainha! São narvonianos. O convés está repleto deles, todos trajados com armaduras douradas. Alina acenou com a cabeça em agradecimento. Ela conhecera muitos narvonianos ao longo da vida, como acontecia com a maioria dos habitantes das costas sul e sudoeste de Eferia. Os Valtarianos eram um povo do mar, mas o amor dos narvonianos pelo mar aberto era ainda maior. Os narvonianos que Alina encontrara eram contrabandistas, comerciantes, piratas ou pessoas que vieram para fazer de Eferia seu lar. Muitos dos Vindari eram descendentes de colonos narvonianos. Mas quem comandava esses navios não era pirata nem contrabandista. Eram algumas das embarcações mais belas que Alina já vira. E havia centenas delas. Alina se viu rezando para Chiron. Se esses narvonianos tivessem se aliado aos lorianos, então a rebelião teria acabado. Se estivessem ali para invadir, então a rebelião teria acabado. Ela não permitiria que isso acontecesse. Alina se virou para Mari. Leve 10 vindari e traga todo o fogo divino que nos resta. Se esses narvonanos quiserem nos fazer mal, incendiaremos sua frota do céu. Imediatamente, minha rainha. A Mari montou em Sindel e alçou voo, chamando mais 10 vindari para se juntarem a ela. Se for preciso, disse Alina, falando com Mera, vamos mantê-los aqui na praia o máximo que pudermos. É melhor abatê-los lentamente enquanto o número deles diminui na passagem estreita. Podemos eliminá-los dos barcos quando tentarem desembarcar. Se recuarmos e permitirmos que cheguem à costa, será a nossa ruína. Acordado. Mera transmitiu as instruções de Alina a 3 comandantes Vindari, que por sua vez alçaram voo para organizar a defesa caso a situação piorasse. Alina pigarreou e exclamou, quem vai para lá? Quem leva uma frota até as costas de Valtara? Nenhuma resposta veio, mas um rangido horrível ecoou do navio e uma seção do casco de estibordo se desprendeu do interior e deslizou para a esquerda, deixando uma enorme abertura. Após um instante, 2 vigas de madeira escura, cada uma mais grossa que o torso de Alina, deslizaram da abertura em um conjunto de suportes articulados, caindo na areia com um baque surdo. Um par de narvonianos de pele escura apareceu na abertura, ambos trajando calças azuis vibrantes e camisas douradas largas com o mesmo símbolo reptiliano. Eram os marinheiros mais bem vestidos que ela já vira. Os 2 marinheiros desapareceram e reapareceram enquanto encaixavam ripas presas por cordas em um sulco nas 2 vigas de madeira escura e as deslizavam uma a uma. Ao ver o que devia ser a maior passarela existente, Alina teve um único pensamento. Que diabos exigiria uma passarela tão grande? Tinha pelo menos 6 metros de largura, grossa e sólida como uma casa. Não demorou muito para que a pergunta de Alina fosse respondida. Os mesmos rugidos profundos ecoaram de dentro da nave, mais nítidos desta vez, sem o abafamento do casco de madeira. Seguiram-se chiureios ainda mais estranhos, como de um pássaro, mas mais, de outro mundo. Comandos na língua narvoniana soaram de dentro, e então toda a nave tremeu onde estava, vibrando em resposta a passos pesados e estrondosos. O que em tudo isso é sagrado? Uma criatura escamosa e enorme emergiu do casco do navio. Caminhava sobre 4 patas musculosas e grossas, e seus ombros eram facilmente 2 vezes mais largos que os de um cavalo, seu peito denso e seu pescoço grosso.
O crânio da besta tinha o formato exato do da figura de proa do navio, longo e largo, com as mandíbulas curvadas para os lados, afiadas e planas. Seu focinho curvo afunilava-se em direção à ponta, com duas fendas na frente, servindo de narinas. Uma armadura de ouro polido cobria grande parte do corpo da criatura. Um capacete ornamentado protegia a metade superior da cabeça, com aberturas para os olhos, narinas e chifres, também adornados com ouro. Placas articuladas de armadura dourada estendiam-se pela nuca, com a parte inferior coberta por uma malha de prata. Mais placas cobriam suas costas e pernas, juntamente com grossas ombreiras nos ombros e na garupa. Mais malha de prata, presas placas, protegia seu ventre. Um homem com armadura de prata e ouro estava montado nas costas da criatura, sentado em uma sela de couro e ouro semelhante à de um cavalo, ligeiramente adaptada à curvatura da coluna do réptil. O homem era extremamente musculoso e segurava um conjunto de rédeas conectado ao elmo da criatura. Uma enorme lâmina curva pendia de seu quadril esquerdo, enquanto uma lança de 2,5 metros de comprimento e meio estava presa à lateral da sela. Isso é muito ouro, sussurrou Mera. A passarela, por mais espessa que fosse, rangeu sob o peso da criatura monstruosa quando esta desembarcou. Algo na maneira como a besta caminhava dizia a Lina que, embora parecesse lenta e desajeitada, era tudo menos isso. Os dentes afiados como navalhas que se projetavam além do elmo dourado eram os de um predador, e as curtas garras negras nas pontas dos pés eram feitas para despedaçar a presa. Assim que a besta desceu da passarela para a areia, uma segunda seguiu, igualmente enorme e imponente. Não havia muralha de escudos no mundo capaz de resistir a uma daquelas criaturas, quanto mais a duas. Assim que ambas as criaturas alcançaram a areia, caminharam lado a lado em direção a Lina e seus Vindari, parando a poucos passos de distância. Resmungaram e bateram os pés, e aqueles estranhos sons agudos ressoando em seus peitos. Uma das criaturas se ergueu sobre as patas traseiras, com as narinas dilatadas, mas, nesse instante, Rinvar passou por cima de Alina e rugiu, eriçando suas cristas. O dragão estufou o peito e sibilou, protegendo Alina em um gesto de proteção. Ao lado dela, o Viverne de Mera, Aldin, fez o mesmo, abaixando a cabeça até o chão, os lábios se abrindo para mostrar seus dentes afiados como navalhas. Aldin era muito menor que Rinvar, mas não menos selvagem na proteção de sua família. Urin e outros 2 vivernes se juntaram a eles, sibilando e mostrando os dentes. O homem montado na besta reptiliana fez um estalo e golpeou seu flanco com um chicote de couro. A criatura bufou, mas recuou, seus olhos percorrendo cada um dos vivernes. As 5 cabeças dos vivernes se ergueram ao som de uma fanfarra de trompas, e as 2 montarias reptilianas se separaram, criando um espaço entre elas. Uma fila de homens e mulheres marchava pela passarela. Os 4 da frente vestiam calças azuis largas e camisas douradas engomadas, e tocavam longas trompas adornadas com bandeiras triangulares. Anéis de latão pendiam de suas orelhas e narizes, e cada um de seus rostos estava marcado por uma miríade de tatuagens de tinta branca. 2 fileiras de 10 guerreiros seguiam, trajando as armaduras mais opulentas que Alina já vira, todas de aço negro polido e dourado, com ornamentos de esmalte branco nas couraças e ombreiras. Seus capacetes eram feitos de uma única peça de metal revestida de ouro que interrompia a placa negra, quase como escamas. Uma única fenda, com a espessura de 2 dedos, ia de um olho ao outro. Os tocadores de trompa e os guerreiros alinharam-se em frente às montarias, 12 de cada lado. Assim que todos estavam em seus lugares, as trompas soaram mais uma vez, e mais almas jorraram da abertura. Esses não eram de Narvona. Um homem em couro preto cravejado caminhava à frente, com 2 espadas a tiracolo. Uma mulher com um manto escuro com capuz caminhava à sua esquerda, enquanto um homem corpulento de cabelos grisalhos se movia à sua direita, com a pele coberta de couro e uma barba grisalha bem cuidada cobrindo o rosto. Uma coluna de outros homens caminhava atrás deles, vários com trajes mistos de couro e mantos, seguidos por um grupo de guerreiros com armaduras de placas pretas e douradas. O homem de couro preto parou a cerca de 30 centímetros de Alina, com o queixo erguido enquanto encarava os 5 vivernes que a protegiam. Rinvar inclinou-se para frente, seus lábios cobertos de escamas negras se curvando em um rosnado, suas patas dianteiras aladas pressionando a areia. O dragão baixou a cabeça, um rosnado ressoando em sua garganta. Aldin, Urin e os outros dragões recuaram, cedendo a palavra a Rinvar. O homem nem sequer hesitou. Encarou o Viverne diretamente nos olhos, depois caiu de joelhos, com o punho cerrado sobre o peito, e olhou para Lina. Rainha Lina Teres, meu nome é Aeson Virandran, e vim cumprir um juramento que fiz a seu pai e sua mãe. Falhei com eles, e isso me assombrará pelo resto da vida. Mas meu juramento não está morto. Verei Valtara livre, ou morrerei tentando,
sobre isso, tenho meu solene voto. Trago comigo 4.000 espadas eferianas livres, prometidas a livrar este mundo do Império Lorien, 500 dos melhores guardiões da Tempestade Arcalen, enviados por Aurelian Animar, e 20.000 guerreiros do reino latraquiano de Narvona. Permita-nos lutar ao seu lado, e juntos expulsaremos seus inimigos desta terra e queimaremos o Império Lorien de Eferia. As rugas sob seus olhos azuis se acentuaram enquanto ele encarava Lina, com a mão firmemente pressionada contra o peito, aguardando sua resposta. Atrás dele, os outros permaneciam em silêncio, e mais soldados marchavam pela passarela. Lina deixou passar alguns instantes, assentindo lentamente. Aeson não havia mencionado que suas espadas seriam de um reino de Narvon. Aeson Virandran. Conheço seu nome desde criança, mas nunca tinha visto seu rosto até agora. Você não é como eu imaginava. Levante-se. Esson se levantou, curvando-se levemente na cintura. O que você imaginava, Vossa Graça? Algo menos. O homem tinha uma aura, uma sensação de força e segurança que emanava de cada movimento seu. Por algum motivo, isso a irritava. Não tenho certeza, respondeu Lina, fingindo um sorriso. Lina estava preparada para uma batalha de palavras no primeiro encontro com Aeson Virandran. Durante anos, ela pensara no que diria se um dia olhasse em seus olhos. Mas naquele instante, tudo se dissipou. Ela não esperava tamanha deferência do homem de quem seus pais falavam como um deus. Aquilo a desestabilizou. Onde está Daine? Aeson olhou por cima do ombro de Lina para os outros Vindari. Capturado. A expressão de Aeson mudou no instante em que a palavra saiu dos lábios de Lina. Quando? Onde? Passaram-se alguns dias. Loren o prendeu na fortaleza de Ashiron. Marcharemos amanhã. Ainda bem que chegamos quando chegamos. Eu esperava alcançar Valtara mais cedo, mas os ventos não têm sido favoráveis, e navios de Lor patrulham as águas ao redor das costas de Varsund e Arcalen. Ele soltou um breve suspiro. Por favor, meus modos. Esson virou-se para o lado, e os companheiros que estavam atrás dele se afastaram. Um homem e uma mulher estavam à frente de uma coluna de soldados narvonianos com armaduras, ladeados por 4 guerreiros em armaduras peroladas, montados em criaturas reptilianas bípedes. Essas montarias eram bem menores e mais esguias do que as criaturas enormes que haviam descido a passarela primeiro, e pareciam rápidas e ferozes. Ela ouvirá histórias sobre os Darvakin narvonianos, montarias de guerra selvagens capazes de arrancar o braço de um homem e ultrapassar um cavalo em velocidade. O homem era alto e esguio, embora bem musculoso. Sua cabeça estava completamente raspada e tatuagens de tinta branca decoravam seu rosto. Uma armadura dourada da cabeça aos pés, ostentando o rosto de uma daquelas montarias monstruosas, ajustava-se perfeitamente ao seu corpo, e os olhos de safira na placa peitoral brilhavam intensamente ao sol. Suas ombreiras tinham um formato de garras afiadas, com detalhes que superavam tudo que Lina já vira em metal. Uma longa espada pendia do cinto em seu quadril, com um rubi lapidado incrustado no pomo. A mulher estava de pé, com o queixo erguido, a mão direita no pomo de safira de sua espada. Grossas tranças adornadas com safiras e anéis de ouro chegavam quase à sua cintura. Um ponto branco estava tatuado abaixo de cada um de seus olhos, junto com 2 linhas brancas que desciam do lábio superior até o queixo. A armadura que vestia era feita inteiramente de um material liso e perolado que captava a luz em várias cores, com detalhes em ouro nas bordas. Enquanto contemplava a incomparável placa, Lina percebeu o que era: casco de Átalos. O casco das grandes tartarugas Átalos, duro como aço e capaz de absorver magia. Lina só ouvirá história sobre ele. Era concedido aos maiores guerreiros de Narvona, os Isildanos e a realeza. Dizia-se que os narvonianos o guardavam com mais zelo do que o fogo divino, mais do que suas próprias almas. Ela olhou novamente para os guerreiros com a mesma placa, montados no Darvakin. Seriam eles realmente Isildanos? O homem deu um passo à frente. Acenou com a cabeça para Esson antes de voltar sua atenção para Lina. Inclinou-se e juntou os punhos cerrados. Lina conhecia o gesto, um sinal de respeito narvoniano. Ela o imitou, arrancando um sorriso do homem. Rainha Lina Teres de Valtara, primeira dos Vindari, é uma honra para nós caçar ao seu lado. Seu sotaque era carregado, acentuando as vogais e vibrando os RS. A honra é nossa. Que nossa caçada seja curta e frutífera. Seu pai lhe ensinara essas palavras muitos verões atrás, quando negociara com mercadores de Narvon para comprar o pingente de safira que ela usará no pescoço até que os Lorianos destruíssem tudo. Ela era apenas uma criança na época.
E teria pago 100 vezes mais para ter aquele pingente de volta. Meu nome é Akraf Latrak, príncipe consorte, comandante dos exércitos da princesa Kayala Latrak e escudo juramentado da própria princesa. O homem sorriu novamente antes de gesticular em direção à mulher. Permita-me apresentar-lhe a princesa Kayala Latrak, sangue da água, flagelo do oceano antiga e terceira na linha de sucessão da casa real de Latrak. A princesa Kayala inclinou a cabeça e juntou os dois punhos. Alina retribuiu o olhar, sem saber o que dizer. Aezon não havia simplesmente trazido guerreiros de Narvon para suas costas. Não mercenários ou homens e mulheres em busca de um novo lar. Ele havia trazido a realeza de Narvon. Haveria um preço a pagar por isso. É uma honra compartilhar o vento em suas velas, princesa Kayala. E eu sou seu, rainha Alina. Em minhas viagens, recebi muitos relatos sobre a rainha Vivernin de Valtara. Um silêncio tenso pairou entre eles, e Alina olhou de Kayala para Aezon e vice-versa. Perdoe-me, disse Alina. Mas nossa marcha foi longa, minha mente está cansada e meu irmão está acorrentado atrás dos muros da fortaleza do meu inimigo. E por isso peço desculpas pela minha rispidez ao perguntar por que Aezon Virandran trouxe um exército estrangeiro às minhas costas e o que ele lhe prometeu em troca de sua ajuda. Aezon fez menção de falar, mas parou ao receber um olhar de Kayala. Se não me engano, seu povo é estrangeiro a estas terras. Compartilhamos a mesma ancestralidade. Os primeiros colonizadores de Valtara e Dares vieram das terras antigas, não é mesmo? Isso foi há 3.000 anos. Assim foi. E assim, daqui a 3.000 anos, não serei mais estrangeira, não é? A princesa deu um meio sorriso para Lina, olhando para Rinvar, que ainda pairava sobre o ombro dela, embora o rosnado já não estivesse mais em sua garganta. Há um preço de sangue que me é devido. Desejo drenar esse sangue do coração do leão negro. Para simplificar, e de uma forma que acredito que você entenderá, quero vingança. Por muito tempo, o Império Lorian queimou nossos navios impunemente, matou meu povo e se escondeu atrás de seus dragões. Se não forem contidos, quem garante que não voltarão seus olhos para minha terra natal? Acredito que chegou a hora de passá-los pela espada. E quanto à sua rainha ou rei? Conheço um pouco da história dos reinos de Narvon. Guerras intermináveis. Não consigo imaginar que simplesmente permitam que vocês enviem 20.000 guerreiros através do mar de Narvon. Para quê? Vingança. O que eles buscam? Kayala levou 3 dedos aos lábios e riu. Talvez pudéssemos discutir isso com um pouco de vinho e peixe-espada, mas acho que essa sugestão não seria bem recebida pelos seus ouvidos. Não, eles não me deixaram simplesmente partir. Estou no que chamam de Aramutir. É uma palavra da minha língua que significa em busca de legado. Nunca me sentarei no trono de Latrak. Sou a terceira na linha de sucessão, e minha rainha-mãe em breve navegará pelo rio Trian, que a copa guie. E, como tal, devo encontrar meu próprio caminho. Tornar-se Aramutir é uma antiga tradição entre as casas reais de Narvona, para permitir que os filhos e filhas sem coroa em seus nomes encontrem sua própria glória. E, é claro, se minha mãe soubesse que o Império Loriano estava em ruínas, sem dúvida encontraria felicidade em seu coração. Alina mordeu o lábio, escondendo o polegar dentro do punho direito. Havia mais por trás disso. Ela sabia. Mas sem os guerreiros naqueles navios, Valtara jamais sentiria o ar da liberdade e Dain morreria sozinho. Ela estaria negociando um inimigo agora e arriscando outro mais tarde. Mas a escolha lhe fora tirada. Ela precisava dessa Kayala Latrak e do seu exército. Alina expirou lentamente, contando as batidas do coração e olhando para Mera. Ela assentiu com a cabeça. Peixe-espada, você disse. De fato. Muito peixe-espada. Pescado fresco pelos nossos pescadores durante a viagem. Aliás, trouxemos centenas de barris de linguiça, queijo duro de Narvon, carne bovina e suína salgada, acharé defumado, repolho e beterraba em conserva, maçãs e ameixas frescas dos pomares do norte de Unair, o suficiente para encher a barriga de todos os soldados do seu exército. Considerem isso um sinal das minhas intenções. Aezon Virandran disse que havia escassez de comida. Agora não há mais. Seu acampamento fica longe. Alina balançou a cabeça negativamente. A confiança se conquista, rainha Alina. Então, esta noite, vamos jantar como deuses. E pela manhã, eu conquistarei sua confiança com o sangue de seus inimigos.